E vamos então iniciar os nossos trabalhos na casa de hoje, já primeiramente agradecendo o Sexteto, que sempre nos envolve com a música, e hoje nós estamos recebendo o nosso querido irmão José Antônio Vieira de Paula, esse filho da casa, que convidado, sempre quando o convidado chega até nós, ele está pronto a deixar a sua mensagem. Então, seja bem-vindo, doutor José, que esta casa sempre o recebe de braços abertos. Você sabe disso, Você, dentro desse ambiente aqui, você é muito querido. Então, vamos, elevar os nossos pensamentos, buscando a figura sublime de Jesus e agradecê-lo pela tua mensagem de amor e de esperança que nos deixou para nós quando aqui esteve, Senhor. Abençoado seja a tua doutrina, que resume tudo em amor, Senhor. Nós somos muito agradecidos. Um dia, com certeza, nós vamos conseguir palavras para poder agradecer o Senhor pelo que Ele fez pelo nosso planeta, por todos nós. E que a tua paz, Jesus, também envolva o nosso irmão doutor José, para que ele possa transmitir a sua mensagem, que com certeza vai lembrar dos teus feitos e dos teus fatos, dos teus ensinamentos. E que a tua paz permaneça em nós, hoje e sempre. Que assim seja. E com esta prece nós passamos a palavra ao doutor José. Prezados irmãos, boa noite a todos. Ainda encontro alguma dificuldade para me manter em pé, então eu rogo a compreensão de vocês para que eu possa trazer essas reflexões espíritas nessa posição mais confortável. Eu gostaria de abordar o tema de hoje, que eu considero um tema assim, de bastante interesse para todos aqueles que se preocupam com o entendimento da justiça de Deus e da sua misericórdia, recordando uma lembrança registrada no livro pelo espírito de um padre que viveu por muitos anos na Itália como pároco de uma aldeia, que através de uma médium espanhola, Amália Domingos Soler, registrou experiências da sua existência naquela região. E Padre Germano muito carinhosamente dividiu conosco momentos preciosos da sua vida, onde exornou o seu caráter bastante espiritual, a sua compreensão e convicção da existência de um Deus pleno de amor, de um Deus justo e soberanamente bom, e da certeza de que ele já havia vivido antes. Ele diz nesse livro, nessas memórias do Padre Germano, através da médium, que ele tinha certeza que ele já tinha vivido antes e que viveria após a morte, o que daria uma perfeita compreensão das lutas da vida que ele enfrentou e ao mesmo tempo uma esperança muito grande em relação ao futuro que encontraria. Porque a compreensão que nós passamos a ter com a doutrina dos Espíritos hoje, de que nós já vivemos antes, nos acode ao raciocínio, nos acodem as ideias de o explicar o porquê, que tem coisas que são tão difíceis para nós, quando são fáceis para os outros. E a única explicação dentro de uma justiça plausível seria o nós sermos frutos de nós mesmos, nós estarmos colhendo o que nós mesmos plantamos. O que significa que o que nós estivermos hoje plantando, nós também colheremos, de maneira que nós estamos ao mesmo tempo em que colhemos os frutos, sejam amargos, os doces de um passado distante ou próximo, nós estamos preparando uma colheita fértil ou duvidosa para o futuro que nós mesmos destinaremos
a nossa própria evolução, nosso próprio destino. Nós estamos nas nossas mãos, mas nunca estivemos sozinhos, sempre amparados pelos espíritos que vão evoluindo, os irmãos que vão se melhorando, se transformando. Eles nunca abandonaram os irmãos da retaguarda, até porque quando se acende uma pequena luz dentro do espírito, compreende-se a luz imensa que é o Cristo, não consegue-se mais caminhar olhando para frente sem olhar para trás, sem pensar naqueles que ainda não lograram alcançar essa sublime virtude de encontrar a paz que tanto busca. Então nunca estivemos a sós. E Padre Germano narra que nessa região da Itália, uma região fria, norte, de muitas montanhas, ele era muito compassivo com as pessoas, ele aprendeu a amar as crianças, a cuidar dos enfermos, e ele tinha uma piedade muito grande para com os criminosos. Ele tinha dentro do seu coração uma tendência, uma predisposição a ter uma piedade, uma compaixão, para com uma indulgência para com os criminosos. Não que achasse que eles não devessem cumprir suas penas, porque se cometeu um delito, tem que pagar esse crime que cometeu, mas que tem que ter oportunidades, tem que receber nova chance de poder se recuperar, o que normalmente, nem naquela época, nem nessas épocas, nós vemos as punições levarem a essa condição de transformação e de nova vida para as pessoas. Então ele conta que ele estava já se recolhendo no seu oratório, no seu quarto, tinha lá o seu zelador, o Miguel, tinha o seu cão de guarda, Sultão, Terra Nova, que ele, desde que nasceu, cresceu com ele, desde que ele era criança, era filhote de um casal com quem ele cresceu, de cães. Então ele conta que ele já estava se recolhendo e ele percebeu que o Sultão, muito astuto, que tinha um faro reconhecido em toda a região, que era de uma inteligência diferenciada entre os animais. O Sultão começa a se comportar de maneira como quem está chegando gente. E ele procura escutar fora da igrejinha dele e não escuta nada. E até brinca com o Sultão, dizendo: Sultão, você está ficando velho, meu amigo. Você está escutando coisas que não existem. E na verdade, daqui a pouco vem um tropel de cavalos que chacoalha toda a cidadezinha. E ele percebe que o cachorro tinha ouvido antes a chegada daquelas pessoas, naqueles cavalos. Então desce ali alguns soldados, um capitão de guarda, desce, bate a porta bastante rudemente, é aberta a porta pelo Miguel, o seu servente, e logo vem chamar o Padre Germano. Padre Germano, o capitão quer conversar com os senhores. E quando ele se volta para o capitão, bastante tranquilo, sereno, de quem tem a consciência em paz, está pronto para ser útil, ele pergunta de que se trata. O capitão diz que alguns dias havia fugido alguém da penitenciária enquanto estava sendo transportado para outra penitenciária da cidade de Toulon. E ele estava provavelmente naquelas cercanias onde havia muitas montanhas, muitas cavernas, de difícil se encontrar pessoas que fugiam ali. Mas eles sabiam da fama do cachorro do Padre Germano, do Sultão. E eles foram pedir emprestado. Então o Padre Germano disse a eles: então vamos jantar, vamos descansar, amanhã cedo, bem de madrugada eu acordo. Vocês falaram: não, o nosso trabalho é para agora. Isso era umas 9 da noite, isso já é tarde para aquelas épocas antigas. Então eles saem, o cachorro já vai junto, bastante prestimoso. Ele sai acompanhando aquela soldadez que passa em 1, 2 dias. De repente voltam os barulhos do tropel dos cavalos e chega o capitão muito chateado. Por quê? Diz ele assim: olha, padre, já era para estarmos aqui umas 2 horas atrás, mas perdemos o seu cachorro. Então não só não encontramos o prisioneiro, como perdemos o seu cão. Estávamos nas últimas horas a procurá-lo, mas em virtude dos nossos compromissos temos que partir. Padre Germano na hora entendeu, ele conhecia o seu cão. Ele achou o criminoso, ele achou o fugitivo, e ele está cuidando desse fugitivo. Então ele não se perdeu. Imagine, ele conhecia toda aquela região, o cachorro, ele não se perdeu. Então ele se despediu, os guardas foram embora, e ele ficou aguardando sereno, foi lá jantar. Nisso chega o Sultão, toda a sua
destreza, todo agitado, rabinho abanando, e começa a puxar a batina do padre. A batina quer que o padre saia naquele momento para resolver a questão do fugitivo. Então o padre Germano pega lá uma cabaça de vinho, pega alguns pãezinhos, e pensando num cobertor, como que em condições de encontrar um fugitivo naquele frio, naquela região, naquelas horas. E foi uma lanterninha que ele saiu com uma lamparina, que saiu com ela apagada para não chamar a atenção da vila onde ele vivia, e foi em direção então às montanhas, seguindo o cachorro, que ia lá à frente e voltava, mostrando o caminho, seguia à frente e voltava até que chegaram em frente a uma caverna, que eram muitas. O cachorro entra lá bem apertado, lá no fundo ele viu alguns galhos que cobriam o corpo. E ele foi com muita delicadeza, retirou aqueles galhos, viu que o corpo estava enregelado, pensou até que já tivesse morto. Puxou para uma região mais aberta da caverna, colocou o seu ouvido sobre o peito, o tórax daquele homem, um homem zarrão, estranho, rosto feio, né? Rude. Não escutava os batimentos, fez uma prece a Deus, pedindo por aquele fugitivo. E começou a perceber que havia um batimento cardíaco. Então, imediatamente ele levantou a cabeça do bandido, né? Ofereceu um pouco do vinho, que ele começou a tomar, no começo lentamente, depois mais rapidamente, até que ele recupera a energia dentro do possível, leva um susto, pergunta de quem se trata, estava sendo procurado, e Padre Germano explica que os soldados já disseram da situação dele, sabia que ele era um fugitivo, não sabia por que ele tinha sido preso, mas sabia que era um fugitivo. E eu convido para ir a seu oratório, afirmando para ele que não o entregaria, que cuidaria dele, assim que ele tivesse condições, ele seguiria o seu curso, quer dizer, continuaria fugindo. Então ele leva lá para o seu oratório, leva para o seu quarto, coloca na sua cama, começa a cuidar dele, ninguém entra naquele quarto, só ele e o cão. Então ele cuida com muito carinho, muita fraternidade, um amor fraterno muito grande. E assim que ele vai ver aquela pessoa se recuperando, ele faz uma proposta, ele diz assim: olha, qualquer lugar que você saia daqui, você estará sendo procurado, e em breves horas você estará detido, e logo você estará de volta de novo ao seu sofrimento da prisão, que não recupera ninguém. Por que você não aceita uma proposta que eu vou lhe fazer? Nós temos uma ermida lá no alto da montanha, onde viveu um ermitão muitos anos, um homem rico que quis se afastar da sociedade, e ele já faleceu já há alguns anos, e lá está fechado. Eu preparo para você uma roupa com capuz, você vai viver lá, fica escondido, a cidade vai saber da sua existência, e eu vou falar que você é um homem rico, que não quer ser reconhecido, que está lá cuidando de penitências próprias, se encontrando com Deus. E eu todos os dias irei a essa ermida, levarei o mantimento, levarei a água, e nós dialogaremos, de maneira que eu tentarei aproximar você de Deus, nesse período. Não que eu ache que vai conseguir, mas tentarei. Esse será o nosso acordo. Cuidarei de você e tentarei te converter. Enquanto isso, o tempo vai passando e você correrá menos riscos se for seguir sua fuga. E ele topou. Então, dali para frente, a cidadezinha, né, praticamente um vilarejo, começa a reconhecer na redondeza aquele ermitão de capuz que ninguém sabe o que é, só os olhos de fora, que todas as tardes, em todo o entardecer, está lá Padre Germano sentado ao lado dele, falando de Deus, falando do amor do Pai, da misericórdia divina, das oportunidades que Deus nos concede, e vai falando ao coração daquele ex-prisioneiro que um dia ele se surpreende que aquele homem de feições rudes, embrutecido, começa a chorar e confessa o seu crime. Ele era apaixonado por uma mulher que simplesmente o ignorava, não queria saber dele. E um dia, no acesso de fúria, eles começam a discutir e ele derruba e ela acaba morrendo. Então ele era um assassino de uma mulher.
E ele confessa aquilo a Padre Germano já como quem está se convertendo, quem está confessando-se a um padre, como quem está se confessando a um representante de Deus na terra. Então ele já está acalmando o seu coração, amolecendo o seu coração das rudezas do mundo áspero em que nós vivemos. E Padre Germano vai, a partir daquele momento, vai com muito mais carinho, muito mais próximo já dele, pelo coração, e consegue uma outra proposta. Tem uma nova proposta para você. E qual que é a proposta? A proposta é a seguinte: daqui a alguns dias vai partir um navio que vai para a América. E vão 30 missionários nesse navio. Eu já conversei com alguns conhecidos meus, dizendo que eu tinha alguém fazendo a penitência que queria ir para a América, mas como desconhecido. E você continuará indo como uma pessoa encapuzada, ninguém vai ver seu rosto. Você chegará nesse país novo, onde você não tem perante a lei nenhuma dívida, começará uma vida nova. Veja o que o Padre Germano está propondo para ele. Porque naturalmente quem propõe uma lei de punição não propõe. As leis humanas propõem a punição para um crime, mas não propõem a forma da pessoa se transformar perante a sociedade, não dá novas oportunidades. Então ali Padre Germano estava dando as novas oportunidades, mas se nós formos analisar, estava tirando dele o dever de cumprir a pena que ele tinha com a justiça terrena, não é verdade? Então nós temos que pensar por esse lado, senão dá vontade de sair soltando tudo que é preso que tem por aí, né? E não é assim. Nós temos dívidas perante as leis de Deus. Se temos perante a sociedade, provavelmente temos diante de Deus, porque se ferimos a sociedade, ferimos as leis de Deus. Então, nós temos que cumprir nossa pena, mas Deus nos dá a oportunidade da reparação desses nossos erros através das vidas sucessivas. É essa a proposta que o Padre Germano, sem saber, fez para o encapuzado, assim que ele passou a ser chamado. Você irá para a América começar uma nova vida. Gente, não é como nascer de novo, não é como você entrar num outro corpo, ninguém sabe quem você é, você não é reconhecido, ninguém lembra os crimes que você cometeu. Nessa nova existência você ainda não tem delitos, a sua ficha, vamos dizer, está limpa. Nossa, né? Vamos dizer, está limpa. Então nós estamos começando uma nova jornada, mas não deixamos de ser a pessoa em débito com a justiça. Concordam comigo? Então o Padre Germano deu a ele aquilo que a misericórdia divina nos propõe através da reencarnação, a nova oportunidade. Mas vai isento dos débitos? Aí é que está, não. Nós voltamos para a vida física com nossos débitos e dispostos a pagar nossas dívidas com as leis de Deus através do trabalho, do amor ou mesmo do sofrimento que nós causamos para os outros. Como é que funciona a lei de Deus? Então aí, para nós compreendermos a lei divina através do Espiritismo, nós vamos até o livro Céu e o Inferno, que Allan Kardec escreveu, chamada Justiça Divina segundo o Espiritismo. No final da primeira parte, são duas partes. No final da primeira parte, no penúltimo capítulo, Allan Kardec coloca um capítulo chamado Código Penal da vida futura. Quer dizer, você vai para a próxima vida, ou para a vida espiritual, ou vai deixar a terra pelos fenômenos da morte do corpo, ou vai entrar numa nova existência, vida futura, através da reencarnação. Você está dentro de leis divinas, perfeitas, que não imutáveis. E essa lei diz que você tem que pagar os seus débitos, mas a lei de Deus, ela patrocina a transformação do espírito, de maneira que para Deus o mais importante é que o espírito evolua. Então essa expiação dos seus débitos faz parte do contrato de evolução. Como que a gente vai evoluir se a gente comete crime e não paga, comete delito e não cumpre as penas ligadas àqueles erros que nós cometemos? Nós temos que dar conta daquilo. Só que tendo novas oportunidades, de maneira que a gente consiga evoluir. Então dizem os espíritos superiores, a Allan Kardec, que registra nesse Código Penal, o primeiro ponto crucial para o sinal de que um espírito começou sua transformação
de criminoso vai passar para uma escala de um espírito bom, é o arrependimento sincero dos seus erros. Então, a partir do momento que o indivíduo cai em si que tudo que ele fez, a forma como viveu, como ele achava que era o certo viver, estava errado, que ele errou muito profundamente dentro das leis de Deus e que era a hora, agora ele quer se ressarcir. Pai, o que eu faço? Então aí vem, segundo os espíritos superiores, o arrependimento é o primeiro passo, mas não basta. Arrependimento não cobre débitos. É necessário você expiar os seus erros. O que é expiar? Sofrer as consequências em forma de passar por sofrimentos ligados ao tipo de problema que você criou. Então é lei de talhão, é olho por olho, dente por dente. Se fosse, seria difícil, porque quem enforcou tem que ser enforcado, quem queimou tem que ser queimado. Não é bem assim. Muitas falam, e aquela pessoa que saiu tacando fogo em todo mundo, e lá em Roma, e lá no Senhor? Pois é, mas existem doenças que ardem como fogo, que é o fogo selvagem. Não precisa entrar numa labareda para isso. Então existem formas da justiça divina nos alcançar, de maneira que a gente não sofra a crueldade das pessoas que nos queimam. Pensa bem, quando você vai à Inquisição, numa fogueira, a crueldade das pessoas que queimaram os outros, que chicotearam, que mataram, que violentaram, aquela crueldade não vai estar na tua vida. Vai estar o sofrimento, mas aquela crueldade não. Mas e se tiver que passar pela crueldade? Vai passar. Se o erro maior seu foi a crueldade, então vai ser a crueldade que você vai ter que sofrer. Vai ter que passar por mão de pessoas cruéis. É assim vai ser na lei, mas não sem o beneplácito de uma luz, de um amor que nos inunda, proporcionando nos corações de darmos conta daquele débito. Um amor que nos dá a oportunidade de criarmos novas amizades, de arrumarmos forças no caminho. Então é muito importante compreendermos que isso que Padre Germano fez, por exemplo, para esse prisioneiro, deu uma nova oportunidade, não o isentou do crime. Por quê? Porque segundo o Código Penal da vida futura, lá está escrito, enquanto houver em algum lugar do mundo ou do universo alguém que esteja sofrendo ainda as consequências do seu erro, você ainda não poderá estar em paz de consciência. Se alguém em algum lugar ainda sofrer as consequências do seu desequilíbrio, você ainda estará em débito perante as leis de Deus. E eu vou dar um exemplo aqui, gente, que vai ficar muito claro para vocês o que significa isso, e mostrando que as vidas elas são solidárias entre si. Quer dizer, o fato de eu ter vivido há 1000 anos e viver há 100 anos e hoje, é o mesmo Espírito vivendo, sou eu. Então isso é tudo solidário, não importa se eu estou quitando hoje ou ontem, importa que é o devedor que está quitando o débito. Outro dia eu vi uma entrevista, não sei se vocês lembram quando veio aqui o expositor Luciano Vieira de Mello. Ele é um cineasta. Ele é uma pessoa que tem tido a oportunidade de estar diante de vultos importantes do Espiritismo, gravando entrevistas, fazendo reportagens preciosíssimas. Inclusive ele conseguiu aquelas fitas de que Chico durante 2 anos incorporava. Foram os 2 únicos anos em que Chico Xavier incorporou espíritos para um trabalho que redundou em 2 livros espíritas. E esse Luciano Vieira de Mello, ele achou essas fitas do Chico, o resto tudo foi psicografia de Chico. Aqueles 2 anos foram psicofonia, o Chico incorporava, mudava o tom da voz. Então quando Emmanuel falava, era outra voz que saía do aparelho vocal de Chico. Então, Luciano Vieira de Mello, um dia em Salvador, na Bahia, ele está diante de Divaldo Pereira Franco, o médium espírita, e ele resolve fazer uma pergunta a Divaldo com a câmera, filmando, câmera de filme mesmo, para Divaldo. Me fala sobre Camilo Xavier. Divaldo olhou para ele, está no YouTube, vocês podem acessar, Divaldo e Camilo Xavier. Divaldo sorri para
para Oceano e pergunta: o senhor conhece? Sim, Nabucodonosor. Fala Oceano, só que o Oceano não aparece na entrevista, ele está filmando. Perdão, eu falei por câmera, pode ser por celular, né? Então ele pergunta a Divaldo: Divaldo, os jardins suspensos da Babilônia, Divaldo, Semíramis. Aí Divaldo começa a contar. Você conhece? Conheço. E Divaldo começa a contar: pois é, Camilo Xavier foi um grande espírita, foi um grande ser humano, foi um grande brasileiro, uma pessoa diferenciada. Quando ele desencarnou, ele foi recebido no mundo espiritual por espíritos iluminados. Ele era alguém especial, porque nessas reencarnações sucessivas ele se transformou e granjeou um grande patamar de evolução. E no Brasil, nessa última existência, ele fora o presidente da União Espírita Mineira. Naquela época, ele desencarnou em 1955, em fevereiro. Então, naquela época, ele foi presidente, naquelas épocas passadas. Ele foi um antropólogo, ele era doutor em antropologia, doutor em matemática, doutor em ciências naturais, ele era uma pessoa de um cabedal, falava várias línguas, de um cabedal assim, intelectual muito grande, uma pessoa de uma ternura, de uma paz. Foi senador da República na época de Juscelino Kubitschek, uma pessoa muito respeitada pelo caráter, pela nobridade do seu caráter, pela dignidade do seu caráter. E ele, espírita, ele começa a pesquisar a vida de Semíramis, a rainha da Síria, lá do começo da história antiga, na época da Babilônia antiga, 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo. Então, naquela época que surgiram os primeiros povos na terra, os caldeus, os hebreus, os assírios, né, os sumérios, a primeira escrita, tudo que tem de primeiro na terra foi naquela época. E ali naquela época viveu Nabucodonosor. Nabucodonosor, o rei, lá tudo era uma pessoa que governava, ou era imperador, era rei. Nabucodonosor II, segundo Divaldo, era Camilo, Camilo fora Nabucodonosor. Então ele conta que, só para vocês terem uma ideia, gente, de quem foi Nabucodonosor, ele era um rei de tanta sabedoria, mas ele era ateu. Então ele tinha um Deus que ele venerava, chamado Marduk, justo na época em que os hebreus, os judeus, estavam divulgando o Deus único. Então Jerusalém estava sendo construída nessa visão de que só existe um Deus. E Deus, ele pedia àqueles reis de Judá que eles fossem, respeitassem as suas leis através dos profetas. Sempre Deus usava os profetas. E quando as pessoas, os novos reis de Jerusalém, iam contra a vontade de Deus, vinha lá Jeremias, vinha Daniel, está na Bíblia dizendo assim: ó, Deus manda um recado. Ou vocês fazem a sua vontade, o Nabucodonosor vai entrar. Quer dizer, olha que interessante. Está na Bíblia, no Velho Testamento. Ou Nabucodonosor, seu servo. Está lá, gente. Daniel, capítulo 3, versículo tal e tal. Está lá, Jeremias, capítulo 25, capítulo 27. Está lá, Nabucodonosor, seu servo. Mas ele era ateu. Ele não era devoto de Deus, mas Deus o usava como instrumento da sua justiça. Olha que interessante. Então, mas ele foi uma pessoa de tanta inteligência, Nabucodonosor, que não só construiu o jardim suspenso, construiu a Torre de Babel, que todo mundo conhece, de forma mística, até de forma lendária, que era na verdade um templo de 90 metros de altura, um zigurate que a gente chamava, que era onde iam as pessoas fazerem suas orações, servia para outras coisas. Então Nabucodonosor transformou a cidade da Babilônia numa das cidades mais imponentes de todo o futuro da história da humanidade. Até hoje eles não entendem como é que eles conseguiram fazer um tijolo azul, brilhante, que você vê a sua face refletida, ainda escrito Nabucodonosor em todos os tijolos, há 3.000 anos atrás, há 2.500 anos atrás. Tudo técnica daqueles babilônios. Imagine que capacidade, quem que eram aqueles povos? Que espíritos que estavam lá reencarnados. Mas ele teve a infelicidade, ou era o tipo das leis da época, a lei que predominava na época era o Código de Hammurabi, que é parecido com a lei de Italião.
Então tinha lá o código, 282 itens do Código de Hammurabi. Então eu penso que era fácil para ninguém, nem para o médico. Ou a lei para os médicos tem 5, 6 leis, mas diz assim: se o médico, durante um procedimento, com a sua lanceta, perfurar um olho de um paciente, ele tem que ter o olho dele perfurado. Não é fácil ser médico naquela época, né? Então tudo é assim, meio olho por olho, dente por dente. Se alguém roubou uma ovelha de alguém, esse alguém tem que devolver uma ovelha para alguém. Mas se ele não tiver ovelha, morte. É uma lei, o Código de Hammurabi era essa lei. Então naquela época a condenação à morte era muito comum, como foi com Moisés depois. Tanto que quando Jesus entra em Jerusalém e jogam diante de Jesus uma mulher pegando adultério, o que eles dizem? Mestre, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada até a morte. Eram as leis da época. Então quando Nabucodonosor mandava matar, ele fazia sem dó nem piedade dentro de um código de ética da justiça da época. Só que ele teve a infelicidade de inventar o bidente. O bidente nem é o tridente do Netuno e nem a lança dos lanceiros. Ele tinha 2 lanças. Por quê? Porque ele criou só para furar os olhos das pessoas. Então as pessoas que eram condenadas à morte, os escravos, ou fugitivos, aí vinham os soldados, furavam os 2 olhos. Então ele criou aquele bidente. Tá. Quando Camilo Xavier, Divaldo está dando a entrevista, ele está no finzinho sem saber que está para desencarnar, foi um infarto fulminante, com 70 anos. E ele tinha feito a pesquisa e escrever o livro Semíramis, que era exatamente da época que ele viveu na Babilônia, como Nabucodonosor, sem lembrar, sem saber. Quando ele lança o livro, no dia do lançamento ele morre. Tem um infarto fulminante, desencarna. Diz Divaldo numa entrevista que ele foi recebido maravilhosamente, era um espírito de alta evolução, né? Mas, passado 1 mês, 2, Divaldo conta que o espírito de Camilo se aproxima de Divaldo em Salvador, na mansão do Caminho, e como toda a minha vida eu sofri de melancolia e nunca soube o porquê. E sempre fui uma pessoa alegre, né? Ele sempre foi alegre, uma pessoa disposta a tudo, mas ele tinha uma depressão e não sabia o porquê. Aí Divaldo comenta, mas então já passou. Não passou. Há pouco tempo procurei Bezerra de Menezes para que ele me ajudasse. Bezerra, agora, além da melancolia que eu tinha encarnado, eu ouço como que sou gente sofrendo em algum lugar. E eu não sei do que se trata. Aí Bezerra falou, então chegou a hora da sua reparação. Olha, gente, 2.450 anos depois, haviam espíritos da Babilônia que ainda nunca tinham reencarnado. Nasceram, viveram algumas vidas, mas depois não reencarnaram até então. E para Deus o tempo não é nada. Estava lá no mundo espiritual, eu acho que tinham recebido furados, tinham tido seus olhos perfurados pela lança de Nabucodonosor. Então Bezerra falou, olha, você sabe como que Deus é justo. Você que vai ter que resolver esse problema. Mas como você fez muitos amigos, você poderia ir acelerando esse processo, proporcionando alívio desses nossos irmãos, que hoje vocês já sabem que são nossos irmãos, na época eram prisioneiros, escravos, mas hoje você sabe que não. São irmãos nossos em sofrimento e nós somos a causa da sua dor. Então você vai falar com seus amigos que estão no mundo físico, encarnado, e perguntar se eles não podem receber alguns babilônios agora, eles vão reencarnando. Aí quando você voltar à Terra, você vai reencontrar já numa outra condição. E assim fez Camilo. Então ele procurou Divaldo. Divaldo conta que ele se aproxima e diz assim, Divaldo, você não receberia uns babilônios para mim, Divaldo? Posso receber amizade, gente, olha que interessante. Posso receber, porque Divaldo tinha uma instituição que recebia crianças carentes e crianças abandonadas. Posso recebê-las, Camilo. Então eu vou mandar alguns para vocês. E Divaldo, nessa entrevista, conta que recebeu uns 10 na mansão do Caminho.
Mas como? Reencarnava através das mães da periferia de Salvador, numa situação de miséria. Elas largavam as crianças nas latas de lixo, as crianças eram achadas, levavam para casa do caminho e Divaldo que criava. E Divaldo falou: olha que interessante, esses espíritos, eles não tinham nas suas experiências anteriores a experiência da língua latina, que dá a formação da nossa língua portuguesa. Eles nunca aprenderam a falar português. Nenhum dos que eu recebia passaram da 2ª série. Todos cresceram fortes, todos vieram em corpos de pessoas de cor, que era o pessoal da periferia de Salvador, que recebia, que encarnava ali, mas eles não aprendiam. Da Divaldo conta até uma anedota em cima. Ele falou: teve um filho meu, falando desses babilônios, que um dia já cresceu, um dia saiu, foi viver fora da mansão, e um dia ele ligou para mim, e o Divaldo brinca aqui, gaguejando, dizendo: Divaldo, ele: ô meu filho, como é que você sabe que sou eu, né? Falando assim, foi Joana de Ângeles que contou? Não, era o jeito de falar dele, não sabia falar português, ele sabia quem que era, né? Então Divaldo conta da reencarnação desses babilônios. Agora veja que interessante, esse espírito, hoje um espírito nobre, que viveu em terras brasileiras, que acendeu sua luz em outras existências, continuou abençoado nesta vida, fez muitos amigos, não deixou de estar em débito com as leis de Deus. Então entenda como é que funciona esse código penal da vida futura segundo o Espiritismo, por esse raciocínio. Arrependimento é o essencial. Sem arrependimento você vai espiar, vai sofrer, não vai se transformar, vai se revoltar, vai se magoar, vai odiar a Deus e não vai evoluir. Então não funciona. O arrependimento é daquela condição que propicia o terreno da resignação diante do sofrimento. O que significa? Que quando a miséria chega, quando a doença chega, quando a tormenta chega, quando a dificuldade chega ao teu redor, você lembra de Jesus e fala com Deus: Pai, perdoai os meus pecados, porque você sabe que eles ainda não estão quitados. Pai, perdoai os meus pecados. Olha, não é assim que Jesus ensinou a gente a orar? E peça ao vosso Pai: Pai nosso que estás assim, e perdoai os nossos pecados, assim como perdoamos que nos ofendem. Porque nós ainda não nos ressarcimos perante a lei de Deus. Então hoje a nossa reflexão é trazer para vocês esse ensinamento do Padre Germano, dando a nova oportunidade para o prisioneiro, mas para mostrar que ele não está isento do débito, porque aquela mulher que ele tirou da existência, todo o sofrimento que ela passou é de responsabilidade dele. Então ele está amarrado a essa mulher, coitada, ela está amarrada a ele, né? Mas está amarrado ao bem-estar dessa mulher futura, pela eternidade. Então, enquanto ele não devolver toda a condição de felicidade àquela mulher que ele tirou a existência, ele estará em débito perante a lei de Deus. Então são 30 e poucos itens do Código Penal da vida futura no céu e no inferno. E esses são, o resumo, 3, 4 são eles: arrependimento, expiação, reparação. E enquanto houver em algum lugar sinais de sofrimento ainda causado pela sua atitude, você ainda é responsável. Então fica com essa reflexão. Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Memórias do Padre Germano é um livro que nós recomendamos, a leitura dele, né? É muito bom. São espíritos que vêm à Terra para nos ajudar ao nosso crescimento. Então nós agradecemos a tua mensagem, José, que Jesus continue te abençoando, te envolvendo em vibrações de paz, para que você possa continuar no seu trabalho, levando a mensagem do Cristo por onde passar. E nós, de vez em quando, assistimos, ouvimos você no YouTube, os seus momentos de espírita que deixa para nós. Então nós te agradecemos pelo trabalho que você representa na doutrina espírita. Então nós vamos passar para a segunda parte, convidando os médiuns para se dirigirem para a sala de paz,
convidando o nosso grupo vocal para que continue harmonizando o nosso ambiente. E os que aqui ficarem no salão continuem absorvendo essa vibração que essa casa nos doa e lembrando que sempre tem alguém que necessita da nossa prece. Quem não tem um parente, um amigo, um vizinho, está passando por um momento difícil, né? Nós podemos ajudar, né? Que Deus abençoe a todos nós.